Fala pessoal, acompanha o Popverse, tudo na paz pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar com um cara muito show de bola. A gente vai falar hoje com o Hugo Vaz, um dos desenvolvedores do Chroma Squad. Dá um salve aí pro pessoal, Hugo. Opa galera, e aí, tudo bom? O cara é um dos artistas que fizeram um dos jogos mais falados ultimamente e tá tendo uma repercussão internacional e acho que vai ser um negócio muito bacana. Hoje eu tô aqui com a Vivian, uma das redatoras do Popverse. E aí gente, tudo bem? E agora vamos perguntar pro cara como é que foi a produção desse jogo. Então, o Chroma Squad ele começou com uma ideia bem inocente, assim, em princípio. A gente queria fazer um jogo tático, né? E combinou muito com esse tema dos percentais e os heróis japoneses em si. Então, a nossa ideia foi partir para um protótipo, desse protótipo jogar no Kickstarter, ver o que o pessoal gostava. E acabou que deu certo, assim, o pessoal foi bem receptivo, né? A gente conseguiu provar que o conceito era interessante, e aí só foi partir para a produção. Ah, maneiro. Mas o briefing mesmo, vocês já chegaram num papo de bar também? E resolveram o jogo? Não, tinha mais, assim. A gente, na real, tinha algumas ideias, isso no... Deixa eu ver, 2013, por aí, comecinho. A gente tinha algumas ideias meio que no papel, e essa era a ideia mais recente, para falar a verdade. Ela foi a escolhida por conta do feedback que a gente recebeu com o nosso jogo anterior, o Knights of Pen and Paper. Pelo fato dele ser um jogo bem de comunidade, ter bastante referência e também ser um jogo de nicho, né? A gente queria que esse próximo jogo pudesse ser dito, são dos mesmos criadores de Knights of Pen and Paper, tem mais ou menos o mesmo estilo. E era uma coisa que a gente estava bem disposto a arriscar, assim. Mas o que você acha que mudou desde o conceito inicial que vocês tiveram, assim? Porque foram 2 anos de produção, né? Sim, exatamente. No começo, a questão do jogo tático era unânime, né? Pelo fato de serem 5 heróis contra um grupo de monstros, isso era meio que decidido já. Mas a gente pensou em uma série de features, uma série de funcionalidades assim que o jogo, hoje em dia, a gente vê que não foram bem necessárias, né? E durante o processo também a gente foi percebendo, como por exemplo essa parte de você customizar a história, né? Você realmente escrever a história. Sim. Essa parte de você poder usar itens dentro da batalha, isso meio que a gente tirou. Foi uma ideia interessante no começo, mas conforme o jogo foi sendo desenvolvido e outras funções foram sendo implementadas, essa função ficou para trás, né? Se adequa melhor ao que vocês têm hoje, né, no Chroma, né? Ele tem muito mais sentido, né? Isso. Também o jogo era um pouco mais... As fases eram para ser um pouco mais rápidas, né? Eram meio que puzzles. Então você tinha ali um pequeno jogo de xadrez ali para resolver e você desenvolvia isso em poucos minutos. Hoje os episódios são um pouco maiores, mas eles são bem mais carregados de história. Sim. Muita coisa mudou também com a luta de mecha, né? A gente sabia que queria, não sabia exatamente como, mas aí, pela metade do projeto é que a gente decidiu realmente como seria. E tem sido assim desde então, e tem tido uma ótima repercussão dos backers, né, também. Muito legal. Bacana. Hugo, conta pra gente, quando vocês pensaram no jogo, vocês já consideraram os aspectos, sei lá, o público, o mercado, vocês já sabiam como vocês queriam atingir eles? Sim, exatamente. A gente, como não é um jogo de nicho, né, isso não tem como negar, pelo fato do Super Sentai já ser um nicho bem fechado e tal, e a gente já ter essa experiência com o Knights of Pen and Paper, a gente já sabia que essa era a galera que a gente queria atingir, né? A gente já foi em busca dos portais certos, já tinha conversado com algumas pessoas que eram mais aprofundadas nisso, né? Tudo que a gente conhecia na época era Power Rangers, Changeman, Flashman e os tokusatsu que passaram aqui no Brasil, né? Na Rede Manchete, na nossa infância. Mas é um universo muito maior, então a gente foi pegando essa consultoria com a galera que já conhecia bem mais, né? E foi daí que a gente foi construindo o resto. Então já estava tudo bem definido, né? A questão da plataforma, a definição da plataforma também foi bem pontual, né? A gente, no nosso Pen and Paper, a gente fez o celular primeiro, depois lançou para PC. Mas como a gente estava querendo colocar o jogo no Kickstarter, colocar o jogo no PC era a opção mais imediata, assim, era o básico, né? Então a gente já partiu para o PC de cara.
Como que foi essa experiência pra vocês? Vocês conseguiram $98 mil em um mês, cara. Sim. Como que foi pra vocês isso? Nossa, foi muito bom, assim. A gente realmente foi isso que definiu que o jogo tinha sido bem aceito pela comunidade. Atingiu a meta em 15 dias, né, metade do tempo disponível. E daí a gente foi criando stretch goals, né? A gente primeiro criou um stretch goal, se não me engano, do Raiden. A gente conseguiu atingir e assim a gente foi investindo em publicidade para a gente conseguir cada vez mais investimento, né? A gente não chegou a conseguir o último, que era o editor de episódios, mas isso também não impediu nada, a gente conseguiu levar o jogo para frente e foi muito interessante. Aproveitando seu comentário, né, de escolha de plataforma, né, porque o mercado brasileiro, assim, não sei como vocês levaram isso em consideração. O mercado brasileiro tem, sei lá, 30% de smartphones aproximadamente aí, e consoles, né? E aí vocês colocam um game na Steam. Devido ao Kickstarter, somente essa decisão, porque foi até uma pesquisa do Game Brasil 2015, né? Fazendo referência a isso. E aí, pensando bem, qual foi a tomada que vocês tiveram para não, vamos colocar na Steam mesmo e depois a gente vê ou não? Sim, foi bem um problema de logística na época, porque no Kickstarter as pessoas costumam receber keys e essas keys que são o que garantem que eles vão ter o jogo disponível, né? Na App Store, em específico, a gente não consegue esse tipo de coisa, né? Tipo, a pessoa não consegue baixar um jogo de graça, de maneira privada, tendo pago por outro meio, né? Seja o Kickstarter ou o Humble Bundle, no nosso caso. Então tinha esse problema de logística que a gente simplesmente não conseguia distribuir keys para todo mundo, né, pela App Store. E isso definiu realmente a nossa prioridade. Bem legal. Você tinha falado, né, que o Knights of Pen and Paper já deu até um know-how assim para vocês, né? E aí, o que o know-how da produção do Knights ajudou na produção do Chrome Squad? Em todos os sentidos. Ferramentas, estilo de arte, manuseio do conteúdo em si, né, da quantidade de texto, das quests, meio que tudo foi evoluído, né? O Chrome é como se fosse um Knights evoluído, né, em termos de técnica. Então, realmente foi importante, até porque na época que a gente começou o Knights a gente tinha um time bem menor. Éramos 5, hoje somos 12. Foi importante, assim, se a gente tivesse começado com Chroma, provavelmente o projeto teria sido bem menor, ou, sei lá, simplesmente tinha parado no meio. Aí já emenda a nossa próxima pergunta. Vocês desenvolveram o jogo por aproximadamente 2 anos, né? Quais foram as maiores dificuldades que vocês viram, no caso? Bom, eu acho que foi lidar com essa quantidade de referências que a gente não tinha certo domínio no começo. Então teve toda uma pesquisa, a gente foi direto nos fóruns de fãs de Tokusatsu e Sentais. A questão do game design também demorou um pouco para sair. Então a gente incorporou o Marcos, né, o Marcos Venturelli da Extinta Critical Studios, né? Então ele integrou o nosso time, começou a trabalhar com o game design, então o jogo meio que evoluiu nesse sentido, né? Ele fez um ótimo trabalho. Acho que o jogo não seria isso se não fosse esse trabalho que teve que ser refeito, mas com qualidade maior. E também teve a questão do próprio Kickstarter, né? Porque a gente meio que investiu boa parte do tempo para a própria campanha. Meio que a própria campanha do Kickstarter é um projeto em si. Agora falando na sua área, Hugo, como é que foi a escolha da arte para vocês? Porque a gente percebe um estilo muito peculiar na arte de vocês, fazem bastante pixel art. Isso é uma coisa que vocês pretendem fazer só nesses 2 jogos? Vocês pretendem levar mais pra frente? Vocês pretendem manter isso com a marca da Behold, no caso? Então, todos os nossos jogos meio que entram nesse estilo por necessidade mesmo. No começo, o Knights ele foi desenvolvido, foram 8 meses, mas ele começou de forma pequena, a gente queria um jogo que fosse rápido para ser feito, então o pixel art era ideal para isso, né? Então teve essa questão da rapidez do processo. É bem parecido com o que a gente estava até se perguntando aqui quando eu estava pensando nas perguntas, né? Porque geralmente as empresas indies escolhem a questão do pixel art por questão de produção. Eu acho que é uma opção da Behold. Você acha que vai ser assim sempre? Não sempre. Assim, a gente tem vontade de fazer jogos em 3D, né? Um jogo com ilustrações. O pixel art ele ajuda muito nesse quesito. Ele permite um resultado muito de alta qualidade com uma rapidez relativamente maior.
né? Com a quantidade de tempo que você investe em um pixel art, em um cenário, da mesma maneira com qualquer outro tipo de estilo, você consegue um visual também muito interessante, né? Vide outros jogos modernos que a gente tem por aí, como Sword and Sorcery ou Super Time Force, né? Então a gente tem jogos em pixel art de estilo visual impecável, assim. A gente quer se especializar num pixel art de alta qualidade, mas assim, a gente tem vontade de trabalhar com outros estilos, sim. Eu sei, envolvendo aí mais a história do jogo, né, o roteiro que vocês usaram, é engraçado que a gente observa um forte humor no jogo, mas com um questionamento bem adulto, né, uma coisa bem nossa, assim, bem da galera que tá aí até os 30, um pouco mais, né. Como é que você acha que surgiu isso? Se é reflexo da experiência de vocês e vocês passaram um jogo? Ou qual foi a decisão, assim, como é que vocês chegaram nisso? Eu costumo ver, assim, quando eu tô jogando, que ele chega a ser, de certa maneira, autobiográfico, assim, que, tipo, ele conta toda essa história de um grupo indie, um grupo que precisa lidar com essas responsabilidades, né, de ter uma empresa, de ter um produto ali para ser trabalhado. Então, meio que a gente se identificou muito com esse tipo de jogo, né. A ideia, na verdade, veio de um conto aí que a gente achou na internet de um grupo de dublês, né, que trabalhava em certa série e eles saíram dessa série para formar o próprio grupo, né. Então, é meio que baseado em fatos reais. Eu vi há boatos na internet sobre isso. Mas a gente achou interessante e isso encaixou perfeito com a nossa visão do que seria o jogo, né? Então, essa coisa dos caras estarem ali fazendo o que podem com o que tem, fazendo monstros meio mal feitos, assim, meio artesanais demais, né? Aquela gambiarra básica. Mas a gente achou carisma nisso, né? A gente achou que isso poderia ser muito bom para a própria identidade do jogo. E foi aí que a gente investiu. No início eles eram Power Rangers ainda ou não? Ou vocês? Porque teve realmente uma questão com a empresa por causa dos direitos autorais, etc, né? No começo a gente estava confiando no nosso poder de paródia, né? E nisso a gente estava tentando desviar de tudo que era tipo de conflito de marcas, né? E também, na verdade, o jogo, a gente entendia na época que o Super Sentai, na verdade, era nossa referência principal. Até porque os Power Rangers são originados dos origens japoneses, né? Então, isso. Então isso a gente meio que, então beleza, vamos trabalhando. A gente também pesquisou outros tipos de paródias de outros países, né? Tem uma paródia francesa, que chegou a ser uma série. Tem uma paródia tailandesa também. Então... Aí vocês acreditavam que não ia enfrentar esse tipo de coisa, né? A gente achou que a gente era mais um, né? Então a gente falou, então vamos partir pra frente, vamos levar, o pessoal tá gostando e vai ser ótimo. Acho que são dificuldades que a gente só encontra na produção, né? Só fazendo, né? Não tem como. Exatamente. Assim quando você coloca a cara no mundo, é aí que você vê como é que são as coisas. Entendi. Hugo, conta pra gente uma coisa. Vocês participaram de diversos painéis ao redor do mundo. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver um de vocês aqui na BGS. Só que eu sei que vocês foram pra PlayStation Experience, a GDC. Qual dessas experiências foi a melhor em questão de experiência que vocês ganharam e qual foi a mais difícil? A gente foi para vários eventos, né? A gente foi para Power MorphCon, né? Um evento específico dos Power Rangers. Fomos para PAX, fomos para GDC, fomos para Gamescom na Alemanha, fomos para BGS aqui no Brasil. Todas elas meio que têm os seus pontos positivos e pontos negativos, assim. Mas eu acho que a que mais deu feedback pra gente, acho que deve ter sido a PAX, porque ela é uma das maiores do mundo e tem gente de todo tipo, né? Tem desenvolvedor, tem público, tem outras pessoas que estão fazendo coisas parecidas, então gente que assistiu os Sentais originais, gente nova também, então deve ter sido mais interessante, assim, o feedback do próprio jogo. Tem outros casos, por exemplo, a Power MorphCon acabou não sendo tão interessante pra gente, porque meio que a gente falava mais de Super Sentai do que de Power Rangers em si, né? Enquanto que o público era específico de Power Rangers. E também a GDC foi interessante, mas era 95% desenvolvedor, então a gente não tinha um contato direto com aquelas pessoas. Vocês não tinham feedback do público, no caso? Exatamente, do público comum, das crianças, né, principalmente. Mas de qualquer maneira foi unânime, assim.
Na BGS a gente estava com a nossa primeira build para Play 4, né? Então ali também foi interessante porque a gente pôde testar a nossa interface, né? De controle. E também é o nosso próximo projeto, né? Lançar o Chrome Squad para Vita e PS4. Sim. É bem legal. Você tinha comentado da galera. A Behold, ela era bem pequena, né? Tinha quantas pessoas? 5, mais ou menos? E vocês agregaram para o Chrome Squad mais desenvolvedores, mais a galera, no Marcos, como você citou. No total, assim, foram 12, você falou? Por aí. Os músicos, né? O Miller e o Washington Hayek. E o Miller veio junto com o Marcos no Crítico. Exato. Isso foi por questão da produção do próprio jogo, assim? Ou foi uma necessidade que vocês viram que a Behold precisava aumentar? Ou vocês vão continuar com esse número? Eles vão continuar contribuindo? Como é que você acha que isso vai daqui para frente? O pessoal tem os projetos, né, particulares. A gente pretende realmente trabalhar o máximo com eles aí para os próximos projetos, mas também a gente entende que eles têm os projetos particulares, né? E essa necessidade veio mais da complexidade do jogo, né? Acho que a contribuição deles foi inigualável, assim, realmente super necessária nesse momento. E apesar desses projetos paralelos da galera, você acha que pode surgir aí, pode ficar maior o estúdio? Claro. Como a gente estava até conversando essa semana, né? Porque a Behold, ela teve 2 etapas, assim. Ela teve uma etapa bem mais Adver Games e coisas assim. E nessa época a gente chegou a ter 20 funcionários. Só que a gente não tinha experiência para gerenciar 20 funcionários. Então a gente partiu para 5, fazer jogos de curto prazo. E nessa época a gente não imaginava que teria tanta gente. Mas hoje em dia eu acho que o grupo já está bem grande, então acho que é só partir para novos projetos, né? Não tem outro. Então, para finalizar, Hugo, a partir dessa experiência toda que vocês tiveram, tanto com Knights of Pen and Paper, agora com o Chrome Squad, que dica que você daria para quem está querendo começar, para os desenvolvedores iniciantes, no caso? Você tem que estudar um pouco de tudo, né? Tem que conhecer, tem que não ter preconceito, não pode ter certos preconceitos sobre certos estilos de jogo, ou tentar jogar um pouco de tudo, principalmente se você for game designer, tiver um certo interesse por regras, por modelos de funcionamento, mecânicas e coisas assim. Se você for artista, desenhe qualquer coisa também. E arrume um time, né? Eu acho que quando você está com pessoas que você gosta de trabalhar junto, eu acho que os projetos seguem com muito mais fluidez, as ideias se encaixam, né? Na verdade, você ter aquela sua ideia particular, você incrementa e agrega, né, ao valor do jogo como um todo. Então é um pouco disso, né, do autoconhecimento, né, diário ali, e da formação de times que se dão bem, né, com o tempo. Com certeza, a gente vivencia isso, né? Sim. Não tem como. É a experiência, né, game jams, trabalhar bastante, tentar várias vezes. Também não pode pensar grande, né, pensa pequeno, começa com pouca coisa e depois você vai crescendo. Isso. Pô, cara, obrigada pela sua participação, esclareceu bastante coisa, assim, é bem legal ver o sucesso da empresa de vocês, assim, a gente só deseja mais e mais, até porque os jogos são muito legais. Com certeza. Pô, muito obrigado. A gente agradece de verdade e deseja mais sucesso ainda, entendeu, pro Chroma. Galera, confere o Chroma aí, viu? E curte pra caramba o nosso canal, o Chroma, e se inscreve aí, por favor. Com certeza. Obrigado aí, viu, Hugo? Obrigado, gente. Obrigado por estar ouvindo também. Acessem nosso site, a gente também tem outros jogos. Tem jogo de graça também, se quiserem baixar lá só para dar uma curtida. Fique à vontade. É isso. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.